Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Hoje, nesse vídeo, nós vamos tratar de um assunto que muitas pessoas não irão gostar do que eu vou dizer. Muitas pessoas não vão concordar com o que eu vou dizer. Mas não importa. O importante é a gente expor a verdade aqui. Melhor me é agradar a Deus do que ao homem. Porque eu não sou servo de homem, sou servo de Deus. Eu estava lendo um artigo aqui no Facebook da UOL de 27 de março de 2019, né? Março, abril, maio, junho, julho. Vai fazer 3 meses já. Acerca do divórcio. A lei no Brasil já permite o divórcio em casos de união estável, desde que a pessoa queira, né? Agora há um projeto de lei, né, que passou pela Câmara e agora tem que passar pelo Senado, para que casais que estejam em união estável, caso ocorra violência doméstica, a mulher bater no esposo, ou às vezes o esposo bater na esposa, a parte ressentida possa requerer a dissolução, né, a separação desta união estável, ou seja, o divórcio. Muito bem. Não é o caso desse vídeo, né, tratar da união estável, se é bíblica ou não, mas e o divórcio? O que a palavra de Deus fala acerca do divórcio? Muito bem. Em Gênesis 2, 24, Deus diz assim, acompanhei: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma carne. Muito bem. Homem e mulher e se tornarão uma carne. Em Mateus 19,6, o Senhor Jesus diz assim: assim não são mais dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Muito bem. Devemos notar que o casamento entre um homem e uma mulher é uma instituição divina, né? E que quando Deus une, o homem não pode separar. Interessante. Muito bem. Em Mateus 19,9, o Senhor Jesus diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Aqui o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: aquele que repudiar sua mulher, que desse carta de desquite, né, que era na lei de Moisés, ou seja, aquele que se divorciar, que mandar embora a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, a palavra em grego vai ser porneia, imoralidade sexual, no caso a traição, no caso de casais, né, pois a fornicação está mais vinculada ao sexo fora do casamento, no caso aqui seria o adultério, né? Então, trocando em miúdos, eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. Olha que interessante. Então, mesmo que você se separe, se você se separou, tá? E contraiu um novo matrimônio, o Senhor Jesus deixou claro em Mateus 19,9: se casar com outra, comete adultério. Então, eu estando casado, se eu me divorciar e casar com outra, eu peco, eu estou adulterando. E se eu me divorciar e ela casar com outro, ela também peca, porque a partir da hora que nós nos casamos, nós somos uma só carne. Porque o que Deus juntou, o homem não separa. Muito bem. Mas e nos casos, tal como a lei prevê aí, a lei do homem, de violência doméstica? A mulher é obrigada a apanhar? A mulher é obrigada a ser desrespeitada? O homem é obrigado a aguentar desaforo? Não, Deus instituiu o casamento para que um auxilie o outro, para que um seja companheiro do outro, para que um respeite e ame o outro. Mas em casos em que não existem estas qualidades dentro do lar, o Espírito Santo, usando-se de Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 10 e 11, diz assim:
Todavia, aos casados mando, aí ele deixa bem claro, não eu, mas o Senhor, veja bem, Deus falando, que a mulher não se aparte do marido. Muito bem. Então, a boa vontade do Criador é que após casados, ambos estejam sempre juntos, em comunhão de espírito e carnal. Certo? Muito bem. E Paulo continua falando no verso seguinte: se, porém, se apartar, que fique sem casar. Olha, então Deus, na sua presciência, na sua onisciência, sabia de casos que mulheres seriam desrespeitadas, agredidas, esposos também. Então, o que aconteceu? Antigamente, as nossas vós, que na época tinha 10, 12, 14 filhos, né? Elas viviam numa sociedade majoritariamente patriarcal, onde o homem era quem pagava todas as despesas, o homem era a última palavra, certo? Mesmo que ele estivesse errado, ninguém questionava-o, né? E assim a mulher, se ela sofresse em casa, apanhasse, fosse desrespeitada e quisesse ir embora, para onde ela iria? Não havia para onde. Sim, mas Deus, que é onisciente, ele sabia de casos e casas que poderiam ocorrer violência doméstica. Então ele deixa essa parte falando: se porém se apartar, o homem for para outra casa, né, ou a mulher, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, né, e que o marido não deixe a mulher. Se, por exemplo, então, a mulher está sofrendo violência doméstica, ou o homem, se ele quiser morar numa outra casa, se ele quiser voltar a morar com seus pais, né, devido à situação financeira, pode ser o caso, ele pode, a palavra de Deus permite, né? Porém, ele não pode contrair novo matrimônio. Por quê? A partir da hora que se casaram, se tornaram 12 em uma só carne. A dissolução do casamento, ou seja, o divórcio, Deus não deu esse direito ao homem. Homem algum vai separar o que Deus uniu. Pode se apartar? Pode. A mulher não é obrigada a apanhar em casa, ela pode morar sozinha, só que não pode se casar. Vai ter que aguentar esse encargo sozinha. Assim como o homem, se ele está sendo desrespeitado, não está sendo amado, certo? Ele pode morar sozinho? Pode. Ele pode se apartar, mas não pode se casar com outra mulher. Veja bem, só em caso de adultério, aí pode sim ocorrer o divórcio. Caso contrário, incompatibilidade de gênio, mesmo caso de violência doméstica, ou qualquer outro motivo, a Bíblia não permite divórcio. Não permite. Só em caso de adultério. Certo? Então, tá aí, né? Deus que te abençoe e que a paz de Deus esteja dentro do teu coração.